Fala galera, eu sou o professor Fábio e hoje eu convido você a participar de nossos estudos. Hoje vamos estudar os números racionais. Tudo tranquilo? Vem comigo para nossos estudos. Você me pergunta assim, professor, o que vem a ser um número racional? Número racional é todo número que é escrito na forma A sobre B, com A e B pertencente ao conjunto dos números inteiros, onde esse B ele não pode ser zero. Se você não viu as aulas anteriores sobre números naturais e números inteiros, eu convido você a dar uma passagem nessas aulas e conhecer um pouco desses dois conjuntos. Posteriormente, vim aqui estudar os números racionais comigo, beleza? Então, o número racional, todo número racional é uma fração, ok? Então, a definição que eu tenho aqui colocada para vocês é essa. Número racional é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração, beleza? Então, tudo aquilo que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Tá tranquilo? Aí vem aquela questão, você me pergunta, professor, mas o que vinha a ser uma fração? Eu coloquei isso aqui como sendo uma definição assim de fração. Uma fração é uma divisão entre números inteiros representada na seguinte maneira. Então, números inteiros são aqueles números que têm o conjunto tanto do lado positivo, no caso seria o quê? 0, 1, 2, 3, infinito, e também a parte negativa, que seria os números, os mesmos números positivos, porém com um sinal de negativo. Beleza? E uma fração, ela é escrita da seguinte forma, eu tenho o número A e o número B, onde esse A e B fica um sobre o outro. Então, tudo aquilo que tiver essa representação aqui é uma fração. Lembrando que esse B ele nunca pode ser zero, beleza? Assim, para que seja uma fração, os números A e B precisam ser números inteiros e o B sempre diferente de zero. Então, essa é a definição. Uma fração é uma divisão entre números inteiros, que vai ser representado da seguinte maneira: A sobre B, o numerador, o denominador. E assim, para que seja uma fração, os números A e B precisam ser números inteiros. E o número B sempre diferente de zero. É o que eu estava falando, tá? O número racional ele não pode ter a parte de baixo, no caso do denominador, como sendo zero. Vamos relembrar um pouco sobre os números inteiros. Números inteiros, ele é representado pela letra Z. Lembrando que todo conjunto numérico na matemática é representado por uma letra. No caso, o conjunto dos números naturais é a letra N. O conjunto dos números inteiros é a letra Z. Beleza? Então, essa é a representação dos números inteiros. Se você observar, são números positivos e números negativos. Viu? Vou dar para você algum exemplo de fração. Então, essa é a primeira fração que temos, 7 sobre 5. Se você observar, o número de cima ele é um número inteiro e o número de baixo também é um número inteiro. Viu? Da mesma forma, 10 sobre 7 e posteriormente o 9 sobre 4. Todos esses números podem e são números racionais. Lembrando que eu posso ter número negativo tanto no numerador, que é a parte de cima, como no denominador. Eu só não posso ter o denominador sendo zero na parte de baixo. Tranquilo? O numerador pode ser zero, tá, galera? Não tem problema. Aí você me pergunta, professor, apenas as frações pertencem aos números racionais? Eu vou falar para você que não. Os números naturais também pertencem ao conjunto dos números racionais. Os números inteiros também pertencem ao conjunto dos números racionais. E como o conjunto dos números racionais são frações, e você sabe que uma fração é uma divisão entre dois números, no caso, a parte de cima que é o numerador e a parte de baixo, vai acontecer ocasiões que você vai ter números inteiros. Um exemplo. Se você pegar o 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Já não entra aqui ó, na parte dos números
Esse número 2, ele entra aqui na parte dos números... Caneta que não deu certo. Ele já entra aqui na parte dos números naturais. Correto? Se você pegar um exemplo, 4 dividido por menos 1. 4 dividido por menos 1 é menos 4. Se você observar, o menos 4 está mais ou menos aqui. Ó. Vamos pôr um exemplo, né? Menos 4 mais ou menos aqui. Então, tanto números positivos como negativos também pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, se o número natural pertence ao conjunto dos números racionais, os números inteiros também pertencem, logo a sua reta numérica vai ficar da seguinte forma. Se você observar, eu tenho números naturais aqui, tá vendo? 1, 2, e também tem números inteiros, menos 1, menos 2, e frações que são os números racionais, um exemplo, 1 sobre 2. Se você faz a divisão de 1 sobre 2, você encontra o 0,5, correto? Então você pode ter a reta numérica relacionada a números racionais, números inteiros, números naturais, frações que são os números racionais e as divisões dessas frações que são os números decimais. Correto? Caso você tenha dúvida, deixe no comentário aí. Vamos representar esses conjuntos pelo diagrama para você ter uma visão melhor de como é organizado os números racionais. O primeiro conjunto que apresenta, que nós conhecemos nas aulas anteriores, é o conjunto dos números naturais. Tá aí, lembra o conjunto dos números naturais, números positivos. 0, 1, 2, 3, infinito. O próximo conjunto que nós apresentamos foi o conjunto dos números inteiros, lembrando que são os números positivos e os negativos. Representado pela letra Z. E esse conjunto de hoje que aprendemos, conjunto dos números racionais, ele vai ser representado pela letra Q, que significa quociente. Então, todo conjunto numérico, ele tem uma letra em sua representação, beleza? Eu convido você a participar com as aulas, deixar o seu comentário. Caso seja possível, participe com a gente nas lives para dar uma força para a gente ali. Estamos com um novo projeto aí e eu convido você a colar com a gente nas aulas. Nós, professor Fábio, falou, valeu, fui!